Olá, meu querido, minha querida, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Universo da Mulher. Aqui é a sua amiga Anita Castro e nós estamos começando mais uma partilha dos estudos da obra de André Luiz sobre a vida no mundo espiritual. Hoje nós vamos ver o capítulo 7, que tem sob título Explicações de Lísias. É um capítulo muito maravilhoso. Então, prestemos bastante atenção, meus queridos. Mas antes de começarmos, eu quero recordar a vocês para que vocês curtam, queridos, esse vídeo, porque toda vez que vocês curtem, o YouTube entende que esse material é proveitoso para cada vida de cada pessoa que vem até aqui no canal. E então eles ofertam também esse material a outras pessoas. Assim nós tornamos viável que outros queridos e queridas possam receber o nosso material aqui, que é tão proveitoso e tem nos feito tão bem. Então curtam, queridos, e compartilhem também com seus amigos, com seus queridos nas suas redes sociais. Fiquem à vontade para fazer as suas partilhas. E não esqueçam, meus amados, de deixar os seus comentários aqui abaixo. Eu tenho ficado muito feliz com os comentários de vocês. Isso tem me deixado muito, muito contente, sabendo que posso contribuir com a vida de cada um de vocês e que esse estudo maravilhoso que todos nós estamos fazendo aqui juntos tem sido abençoado para as nossas vidas. Então deixem os seus comentários, se tiverem alguma dúvida, tragam também, que eu vou ter o maior prazer de responder a todos eles, ok? Vamos então iniciar. Como sempre, eu vou fazendo a leitura e nós vamos então posteriormente comentando a cada parte que nós formos vendo, ok? Então, como eu disse para vocês, o título deste capítulo, que é o capítulo 7, é Explicações de Lísias. E diz o seguinte: repetiram-se as visitas periódicas de Clarencio e a atenção diária de Lísias. Um adendo aqui, meus queridos, como vocês sabem, Lísias era o querido amigo que estava ali como enfermeiro do nosso amigo André Luiz. Ele acompanhava diariamente André Luiz, ok? Seguindo a leitura então. À medida que procurava habituar-me aos deveres novos, sensações de desafogo me aliviavam o coração. Olha só que interessante, gente. Conforme André Luiz ia se habituando aos deveres novos no espírito, aquelas sensações que ele tinha anteriormente provado de angústias, de agonias, agora iam se desafogando e o coração dele ia se aliviando conforme ele ia se habituando a esses novos deveres no mundo espiritual. Prosseguindo então, diminuíram as dores e os impedimentos de locomoção fácil. Notava, porém, que as recordações mais fortes dos fenômenos físicos me voltavam à angústia, o receio do desconhecido, a mágoa da inadaptação. Apesar de tudo, encontrava mais segurança dentro de mim. Então, olha só, gente, cada vez que ele tinha recordações mais fortes, lá da vida física que ele teve, lhe voltavam a angústia, o receio do desconhecido e aquela mágoa, que causava aquela inadaptação dele. Mas ele diz que, apesar de tudo, ainda assim, ele sentia mais segurança dentro dele mesmo. Então, vejamos que quando nós recordamos aqui dos nossos familiares com tristeza, eles são impactados no mundo espiritual e aí eles têm recordações dolorosas, mais fortes desses fenômenos físicos e isso é sofrido para eles, traz angústia, traz um receio quase que desconhecido, uma mágoa que na verdade causa essa inadaptação para eles. E também as recordações deles próprios, não é? Quando eles recordam do mundo físico, isso lhes causa dor. Então é importante, gente, que a gente vibre amor, paz, lembranças e recordações felizes de quando os nossos queridos estavam aqui conosco e que a gente não fique se apegando na dor da partida, não é mesmo? Mas que a gente possa fortalecer os nossos amados lá do outro lado para que eles continuem evoluindo. André Luiz continua então. Deleitava-me agora contemplando os horizontes vastos,
debruçado às janelas espaçosas. Impressionavam-me, sobretudo, os aspectos da natureza. Quase tudo, melhorada cópia da terra. Cores mais harmônicas, substâncias mais delicadas, forrava-se o solo de vegetação. Grandes árvores, pomares fartos e jardins deliciosos. Desenhavam-se montes coroados de luz, em continuidade à planície onde a colônia repousava. Todos os departamentos apareciam cultivados com esmero. A pequena distância alteavam-se graciosos edifícios. Alinhavam-se a espaços regulares, exibindo formas diversas. Nenhum sem flores à entrada, destacando-se algumas casinhas encantadoras, cercada por muros de era, onde rosas diferentes desabrochavam aqui e ali, adornando o verde de cambiantes variados. Aves de plumagens policromas cruzavam os ares e de quando em quando pousavam agrupadas nas torres muito alvas a se erguerem retilíneas, lembrando lírios gigantescos rumo ao céu. Então, olha essa descrição que André Luiz está dando aqui da colônia Nosso Lar, que ele ficava observando das janelas do hospital onde ele estava internado, não é? Que coisa mais linda, não é mesmo, gente? Que maravilha! Lugar abençoado, de paz, de luz, lugar espiritual. E ele prossegue. Das janelas largas, observava curioso o movimento do parque, extremamente surpreendido. Identificava animais domésticos entre as árvores frondosas, enfileiradas ao fundo. Nas minhas lutas introspectivas, perdia-me em indagações de toda sorte. Não conseguia atinar com a multiplicidade de formas análogas às do planeta, considerando a circunstância de me encontrar numa esfera propriamente espiritual. Lísias, o companheiro amável de todos os dias, não regateava explicações. E aí, então, ele começa aqui a explicar, não é? Mas, gente, o que eu quero chamar a atenção a vocês é o seguinte, que ainda há muitos dos nossos queridos irmãos que acreditam que quando nós desencarnamos, quando nós morremos no corpo físico, nós vamos virar anjos. Queridos, o Livro dos Espíritos nos fala muito claramente que a nossa evolução é o que Deus deseja e que do átomo ao arcanjo nós chegaremos lá. Nós seremos também seres puros. Comparavelmente, pode-se dizer que seremos anjos. Isso não é arrogância, isso é o que Deus deseja para nós, ao longo dos milênios, a nossa evolução, até que alcancemos o patamar de espíritos puros, que são também conhecidos como anjos, ok? Mas, quando muitos irmãos aqui da Terra ainda acreditam que os céus são feitos apenas de nuvens com anjinhos tocando harpas. E isso não é a realidade, meus amados. Como nós vemos aqui, que André Luiz vem nos trazer essa realidade, a vida espiritual, ela é uma cópia da Terra, ou, na verdade, é vice-versa. Espíritos amáveis e elevados, como a querida Joana de Ângeles, o nosso amado Emmanuel, nos falam que a vida espiritual faz com que nós aqui tenhamos a cópia dela. Nós é que somos uma cópia muito, muito fragilizada, muito, muito menos elevada do que a vida espiritual, não é? Então, essa maravilha que André Luiz nos fala aqui, da natureza, dos animaizinhos,
que estão ali em volta das árvores, do casario, né? As casinhas, os edifícios bem organizados, tudo existe no mundo espiritual, gente. E aí, se nós estudarmos com bastante afinco o capítulo 14 da Gênese de Allan Kardec, nós vamos entender que tudo no mundo espiritual é feito pelo fluido cósmico, o fluido universal. As plantas são lá exemplos do que elas serão aqui. Elas são como se fossem sementes no mundo espiritual que vão evoluir e voltar para a Terra. Tudo é evolução, meus amados. Elas vão e vêm como nós também vamos e viemos. Claro que o espírito humano ele é diferenciado, a sua evolução, mas as plantas e os animais também têm essa característica de evoluir. Eles vão ter uma vida aqui, voltam para o mundo espiritual, depois do mundo espiritual retornam para cá novamente, sempre evoluindo. Então, no mundo espiritual tem cama sim, tem cadeira sim, tem edifício sim, tem casa sim, tem árvore sim, tem lindos jardins sim, tem animaizinhos domésticos sim. E aí alguma pessoa pode perguntar, mas o meu gatinho que morreu aqui na Terra, eu vou encontrar lá do outro lado? Possivelmente sim. E o meu cachorrinho? Possivelmente sim. E os animaizinhos que eu tive ao longo da vida? Possivelmente sim. Porque a Terra é uma cópia do mundo espiritual. E o fluido cósmico, no qual todos nós estamos envolvidos, como no útero de uma grande mãe, não é? Nós estamos envolvidos nesse fluido cósmico e o fluido cósmico é a matéria primordial de toda a criação, meus queridos. Vocês querem ver? Eu vou ler para vocês aqui um pouquinho sobre esse assunto. Nós vamos parar aqui um pouquinho a nossa lição que nós estamos vendo neste capítulo e eu vou ler para vocês sobre o fluido cósmico, ok? Para que a gente possa compreender melhor do que se trata e como tudo acontece no mundo espiritual e no mundo físico, ok? Então nós vamos começar fazendo aqui um adendo lá no livro Evolução em Dois Mundos, também da coleção André Luiz, é o livro de número 10, que nós vamos demorar um pouquinho a estudar, mas nós também vamos estudar, não é? Dentro aqui dos estudos sobre a vida no mundo espiritual da coleção de André Luiz. Então nós vamos abrir o livro Evolução em Dois Mundos, no capítulo 1, que fala sobre o fluido cósmico. E nós vamos ler o seguinte que André Luiz nos fala. Plasma divino. O fluido cósmico é o plasma divino, hausto do Criador, ou força nervosa do Todo Sábio. Nesse elemento primordial, vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres, como peixes no oceano. Por isso eu disse para vocês que nós estamos mergulhados como se fosse no líquido amniótico do útero da grande Mãe Deus, da grande Mãe Divina. É uma forma de se ver, não é mesmo? Deus, nós sabemos, segundo o próprio Livro dos Espíritos, que é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Ele não tem forma, mas nós podemos aqui conjecturar para que a gente possa entender que nós estamos mergulhados no útero da grande mãe, certo? Então aqui André Luiz nos diz que o fluido cósmico é o plasma divino, o hausto do Criador. O que é o hausto? É o suspiro, a respiração do Criador, ou a força nervosa do Todo Sábio. Nesse elemento primordial, olha só, prestem atenção aqui, vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres como peixes no oceano. Então, tudo que está na criação está fluindo dentro deste útero sagrado, deste líquido divino,
do fluido cósmico. As constelações, os sóis, os planetas, todas as galáxias além da nossa, todos os mundos que foram criados pelo grande Criador, todos os seres vivos, animais, plantas, vegetais, minerais, nós, seres humanos, seres de outros planetas, amigos queridos que vivem lá nos outros mundos, porque nós sabemos que a criação não se baseia única e exclusivamente no planeta Terra, mas sim é habitada em todo o espaço cósmico, porque Deus faz com que os espíritos habitem em cada mundo, e nós temos vários mundos, não é? Os mundos ditosos, os mundos celestes, que nós não sabemos do que são feitos, não tem como nós sabermos porque nós não chegamos lá ainda, mas um dia chegaremos também conforme a evolução. E aí aqui diz que como peixes, nós estamos todos vivendo nesse elemento primordial, não é? Vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres como peixes no oceano. É o que André Luiz nos diz, não é? E aí nós vamos ver também neste mesmo livro, no capítulo 13, e o título do capítulo 13 do livro Evolução em Dois Mundos é Alma e Fluidos, e nos fala dos fluidos em geral, e diz o seguinte, André Luiz vai nos falando assim: a consciência que aprendera a realizar complexas transubstanciações de força nas diversas linhas da natureza, adaptando-se aos continentes da esfera extrafísica, passa a manobrar os fenômenos de mentação e reflexão, de que o pensamento é a base fundamental. Definimos o fluido dessa ou daquela procedência como um corpo cujas moléculas cedem invariavelmente à mínima pressão, movendo-se entre si quando retidas por um agente de contenção ou separando-se quando entregues a si mesmas. Temos assim os fluidos líquidos, elásticos ou areiformes e os outrora chamados fluidos imponderáveis, tidos como agentes dos fenômenos luminosos, caloríficos e outros mais. Então vamos traduzir o que André Luiz está falando aqui. Ele está dizendo que a consciência que aprender a realizar essas transformações, essas transubstanciações da força das linhas da natureza, elas adaptam-se aos continentes das esferas extrafísicas, ou seja, elas adaptam-se ao espírito. E aí passa a manobrar esses fenômenos da mentação e da reflexão. E o pensamento é a base fundamental. Então veja bem que os espíritos eles criam pelo pensamento e nós também, gente. O nosso pensamento é força de criação. Nós somos co-criadores com Deus. Nós vamos estudar isso também na obra de André Luiz, mas para não complicar muito, vamos ficar por aqui por enquanto, certo? Esse foi só um adendo. Então, ele diz aqui que é definido o fluido dessa ou daquela procedência como um corpo cujas moléculas cedem invariavelmente à mínima pressão. E aí ele vai falar aqui que existem os fluidos líquidos, como por exemplo, vamos dar um exemplo de fluido líquido, a água. Os fluidos elásticos, por exemplo, você pega a babosa você estica ela é elástica, não é mesmo? É um fluido elástico. E existe os fluidos areiformes, ou, por exemplo, a água que ferve, ela fica airada, né? Ela vira vapor, então esse é o fluido areiforme. E outros fluidos chamados imponderáveis, né? Tidos como os agentes dos fenômenos luminosos, caloríficos e outros mais. E aí vai entrar dentro da tabela periódica, não é mesmo? Mas aqui nós já vamos podendo entender que tudo que existe é formado pelo fluido cósmico. E aí um pouquinho mais adiante nós vamos ler sobre o fluido vivo. Diz assim: no plano espiritual, o homem desencarnado vai lidar mais diretamente com um fluido vivo e multiforme, estuante e inestancável, a nascer-lhe da própria alma.
uma vez que podemos defini-lo até certo ponto por subproduto do fluido cósmico, absorvido pela mente humana em processo vitalista semelhante à respiração, pelo qual a criatura assimila a força emanante do Criador, esparsa em todo o cosmo, transubstanciando-a sob a própria responsabilidade para influenciar na criação a partir de si mesma. Esse fluido é o seu próprio pensamento contínuo, gerando potenciais energéticos com o que não havia sonhado. De certo que na esfera nova de ação, aqui se vê arrebatado pela morte, encontra a matéria conhecida no mundo em nova escala vibratória. Então, gente, o que André Luiz está dizendo aqui é que quando nós passamos para o mundo espiritual, nós vamos tomar conhecimento deste fluido cósmico e que ele parte do nosso próprio pensamento. Então, os potenciais energéticos, eles vão se transformando conforme o nosso pensamento. Essa é a forma com a qual o espírito trabalha para transformar, reagir outras coisas, para criar outras coisas. Então, no mundo espiritual, é criado a partir do pensamento. Então, lá eles têm casas, eles têm edifícios. Então, gente, presta atenção, olha, é fácil se a gente prestar atenção. André Luiz nos explicou aqui que o fluido cósmico é o plasma divino, o hausto, ou seja, a respiração do Criador, não é mesmo? E aí, a mente humana assimila esse fluido cósmico através da mente num processo como se fosse a respiração. Então, presta atenção, o Criador deixa fluir o seu hausto divino, certo? A sua respiração, o seu plasma divino. E nós assimilamos pela mente o fluido cósmico, como se nós estivéssemos respirando. Então, quando nós respiramos o fluido cósmico. Quando nós expiramos, nós estamos expirando os nossos pensamentos. Deu para entender, gente? Olha a importância dos nossos pensamentos de estarem sempre elevados, porque nós estamos, quando expiramos, enchendo o ambiente com os nossos pensamentos. E aí, aqui mais adiante, nós vamos ver o seguinte que André Luiz nos diz, ó. Elementos atômicos mais complicados e sutis aquém do hidrogênio e além do urânio, em forma diversa daquela em que se caracterizam na gleba planetária, engrandece-lhe a série estequiogenética. Então, ele está dizendo que a nossa tabela periódica aqui que nós conhecemos, lá no mundo espiritual, ela é muito mais expandida. Ela vai aquém do hidrogênio e além do urânio. Então, existem fatores nesse fluido cósmico de criação que nós aqui na Terra não temos ainda essa ciência. E ele segue: o solo do mundo espiritual estruturado com semelhantes recursos, todos eles raiando na quinta essência, correspondem ao peso específico do espírito e, detendo possibilidades e riquezas virtuais, espera por ele a fim de povoar-se de glória e beleza. Porquanto se o plano terrestre é o seio tépido da vida em que o princípio inteligente deve nascer, medrar, florir e amadurecer em energia consciente, o plano espiritual é a escola em que a alma se aperfeiçoará em trabalho de frutescência antes que possa desferir mais amplos voos no rumo da luz eterna. Então, o que ele está dizendo aqui? Que no plano terrestre, o seio tépido da vida é o princípio inteligente que deve nascer, medrar. O que é medrar? É crescer, né? Florir e amadurecer em energia consciente. E no plano espiritual, a escola da vida, não é mesmo? Lá do outro lado, a escola da alma, vai aperfeiçoar em trabalho de frutescência. Então, nós plantamos as sementes aqui e colhemos as sementes lá do outro lado. Vamos florescer lá do outro lado, para que então, evoluindo, a gente possa seguir para mais amplos voos rumo da luz eterna, que é o que ele nos diz aqui.
E aí, gente, nós vamos ler aqui no capítulo 6 da Gênese, uma das obras básicas de Allan Kardec, a partir do item 17, nós vamos ler o seguinte: a matéria cósmica primitiva continha os elementos materiais fluídicos e vitais de todos os universos que desdobram suas magnificências diante da eternidade. Ela, ou seja, a matéria cósmica primitiva, é a mãe fecunda de todas as coisas, a primeira avó e, sobretudo, a eterna geratriz. Olha, gente, e lá no capítulo 14, que eu indico a vocês que vocês leiam o capítulo completo da Gênese, ok? Capítulo 14, a partir do item 16, nós vamos ler o seguinte: olha, gente, os pensamentos o que fazem. Diz o seguinte, em uma certa parte aqui, do item 16, que fala sobre as qualidades dos fluidos. Diz assim: os maus pensamentos corrompem os fluidos espirituais. Como os miasmas deletérios corrompem o ar respirável. Os fluidos que envolvem os espíritos maus ou que estes projetam são, portanto, viciados, ao passo que os que recebem influência dos espíritos bons são tão puros quanto o comporta o grau da perfeição moral destes. O que está dizendo aqui, gente? Que os nossos pensamentos, que nós vimos lá no livro do André Luiz agora mesmo, não é mesmo? Que eles são também fluido cósmico, que nós vamos perceber quando nós estivermos lá do outro lado. Então, eles estão falando aqui, os espíritos superiores, porque são os espíritos superiores que falaram em reuniões para Allan Kardec e outros estudiosos, e a Gênese é um desdobramento dentro do Livro dos Espíritos, por isso é tão importante lermos o Livro dos Espíritos e as obras básicas. Mas aqui o que eles estão falando nessa partezinha que nós lemos? Que os pensamentos maus, eles vão corromper, gente, eles corrompem os fluidos espirituais. Como os miasmas deletérios corrompem o ar respirável. Quando você, por exemplo, solta no ar um mau cheiro, ele vai corromper aquele ar e vai ficar insuportável de respirar, não é? Assim acontece também com os maus pensamentos, que corrompem os fluidos espirituais, gente. Olha a importância da gente manter bons pensamentos. E aí eles vão aqui equiparar os espíritos bons, né? Os pensamentos dos espíritos bons são tão puros quanto comporta o grau da perfeição moral deles. Então, quando a gente eleva os nossos pensamentos bons, a gente vai elevar a vibração do ambiente, não é? Por exemplo, quando você chega num lugar em que as pessoas acabaram de brigar, você sente aquela energia densa, aquela energia pesada, aquele ambiente insuportável, não é mesmo? Ou uma pessoa que pensa muito em negatividades. Quando você chega perto dessa pessoa, você sente uma densidade, não é? Parece que uma massa ruim envolve aquele ambiente. São os pensamentos, gente. A mesma coisa quando uma pessoa pensa positivamente, como é agradável ficar perto dela, não é? Quando uma casa, quando um lar é agradável, cheio de amor, por mais simples que seja, você chega, você quer ficar ali. Porque o ambiente fica leve, porque os pensamentos, eles vão tocar naquele ambiente espiritual e vão iluminar aquele ambiente. Então é muito importante que a gente mantenha pensamentos positivos, porque os nossos pensamentos são fluidos criativos, que fazem parte do fluido cósmico universal. E aqui mais adiante diz o seguinte: o pensamento do encarnado, ou seja, de todos nós que estamos ainda no corpo, o pensamento do encarnado atua sobre os fluidos espirituais. Olha, gente, presta atenção aqui, presta bastante atenção aqui. Se você tiver que ouvir de novo, escute de novo. Eu vou ler outra vez. O pensamento do encarnado atua sobre os fluidos espirituais, como o dos desencarnados, e se transmite de espírito a espírito pelas mesmas vias, conforme, seja bom ou mal, saneia ou vicia
os fluidos ambientes. Então é o que nós falamos agora, né? Quando você chega num ambiente, quando uma pessoa está pensando pensamentos positivos, quando tem um elevado ambiente de convívio bom, um ambiente de amor, de paz, você vai sentir aquelas energias vibrantes gostosas, você vai querer ficar naquele ambiente. Agora, quando o ambiente é pesado e denso, é porque as pessoas ali pensam muita coisa ruim, muita coisa negativa. Então, meus amados, vamos prestar atenção nisso aqui. O pensamento de nós encarnados atua sobre os fluidos espirituais, como o pensamento dos desencarnados também, e ele se transmite de espírito a espírito pelas mesmas vias. Entende? Se você começar a pensar positivo sobre alguém, você vai estar influenciando essa pessoa positivamente. Por isso que quando nós enviamos orações a alguém, nós estamos beneficiando essa pessoa. Porque essas vibrações, esses fluidos espirituais estão sendo transmitidos de espírito a espírito. Nós estamos beneficiando as pessoas. Isso não é besteira, gente. Isso é fato, comprovado pelos espíritos superiores que ditaram todas as obras básicas para Allan Kardec e os estudiosos que ali estavam juntos. E Allan Kardec então decodificou e trouxe para nós todas essas obras maravilhosas. Veja como é importante estudarmos, gente. E aí então, essas energias, conforme seja boa ou seja má, vai sanear ou viciar os fluidos ambientes. Então, se você vibra positivo, você vibra o amor, você pensa no amor, na paz, você vai trazer benefícios ao ambiente onde você está, você vai sanear aquele ambiente, não é? Agora, se você ficar pensando em coisas ruins, em coisas negativas, em coisas que deixam você para baixo, você vai transmitir essa energia ao ambiente, gente. Presta atenção, o nosso pensamento é fluido vivo. Nós criamos, nós co-criamos com Deus. O único criador de todas as coisas, que pode dar início e fim a tudo, é Deus, mas nós co-criamos com esse fluido, que é o nosso pensamento que é vivo. E aí, se você estudar aqui com bastante atenção todo o capítulo 14, você vai ver que toda a criação é a partir do fluido cósmico. E aí eu quero ler para vocês aqui um trechinho, a partir do item 21, falando dos fluidos aqui no capítulo 14, que diz o seguinte: contra a invasão dos fluidos maus é preciso que se oponham os fluidos bons. E como cada um tem no seu próprio perispírito uma fonte fluídica permanente, todos trazem consigo o remédio indispensável. Então, querido, você, eu, o seu vizinho, a sua vizinha, o seu pai, a sua mãe, o seu filho, o seu irmão, o seu amigo, todos nós trazemos conosco o remédio indispensável para a nossa cura fluídica espiritual. Por quê? Porque contra os fluidos maus nós vamos opor os fluidos bons. Quando você sente que um ambiente não está bom, reze, faça as suas orações, as suas preces, pense positivamente. Veja aquela pessoa ou aquele ambiente cheio de paz, de amor, de virtudes, de generosidade, de realizações. Gente, é muito sério isso. A gente tem que tomar consciência de que quanto mais positivamente a gente pensa, mais a gente opõe contra os maus fluidos que tentem entrar no nosso ambiente ou que tentem atacar as pessoas que amamos. Claro que cada um vai ser responsável, gente, por si mesmo, mas nós podemos auxiliar com os nossos bons pensamentos, com as nossas preces, com a nossa boa vontade, mentalmente, a partir dos nossos pensamentos. Ok, queridos? E aí nós estamos falando aqui então que tudo é criação através do fluido cósmico. A mesa da sua casa é fluido cósmico condensado. A cadeira, fluido cósmico condensado. O meu corpo, seu corpo, fluido cósmico. O hospital espiritual, fluido cósmico menos densificado do que na Terra.
O casario que André Luiz nos fala aqui, fluido cósmico menos condensado do que na Terra. As plantinhas, os animaizinhos, fluido cósmico. Tudo, gente, tudo, o alimento, as frutas, a água, a terra, tudo é fluido cósmico. Por quê? Nós vimos o quê? Que nós estamos todos mergulhados neste grande oceano do fluido cósmico. E aí nós vamos ver no Livro dos Espíritos, na questão 27, Allan Kardec pergunta o seguinte: há então dois elementos gerais no universo? A matéria e o espírito? E os espíritos superiores respondem o seguinte: sim, e acima de tudo Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Deus, espírito e matéria constituem o princípio de tudo o que existe, a Trindade universal. Mas, ao elemento material, se tem que juntar o fluido universal, que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita, por demais grosseira para que o espírito possa exercer ação sobre ela. Embora, de certo ponto de vista, seja lícito classificá-lo com o elemento material, ele se distingue deste por propriedades especiais. Se o fluido universal fosse positivamente matéria, razão não haveria para que também o espírito não o fosse. Está colocado entre o espírito e a matéria. É fluido. Como a matéria é matéria e suscetível pelas suas inumeráveis combinações com esta e sob a ação do espírito de produzir a infinita variedade das coisas, de que apenas conheceis uma parte mínima. Ó, gente, presta atenção nessa parte aqui, ó. Esse fluido universal, ou primitivo, ou elementar, sendo o agente de que o espírito se utiliza, é o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão e nunca adquiriria as qualidades que a gravidade lhe dá. E aí, na questão ainda do segmento, item A, Allan Kardec pergunta: esse fluido será o que designamos pelo nome de eletricidade? Dissemos que ele é suscetível de inúmeras combinações, respondem os espíritos superiores. O que chamais fluido elétrico, fluido magnético, são modificações do fluido universal, que não é, propriamente falando, senão matéria mais perfeita, mais sutil e que se pode considerar independente. Deu para entender, gente? Então, o fluido cósmico universal é matéria mais perfeita e mais sutil, que nós não conseguimos ainda perceber, mas que é existente. E há apenas 3 elementos no universo: Deus, Espírito e matéria, que foi que nós vimos aqui, não é? Deus, Espírito e matéria. Tudo é formado a partir daí, de Deus, que é o grande Criador, do Espírito e da matéria. E aqui diz, como nós vimos, né, que Deus, Espírito e matéria constituem o princípio de tudo o que existe. É a Trindade universal, Deus, Espírito e matéria. Então, o fluido cósmico, como nós vimos aqui, o fluido universal, é matéria quintessenciada, e nós estamos todos os seres, todos os universos, todos os cosmos, tudo que foi criado, todos os seres da criação e tudo que existe da criação está dentro desse fluido cósmico. Não há fora de Deus, não há fora do fluido cósmico, tudo está dentro. Então, todas as coisas que nós conhecemos na matéria, como nós entendemos matéria aqui, que nós palpamos, como também lá no outro lado, no mundo espiritual, os casarios, os edifícios, as plantas, os animais, tudo existe, gente, e tudo é fluido cósmico quintessenciado lá do outro lado e aqui mais materializado.
Tudo é fluido cósmico. Então, como alguns irmãos queridos pensam que seja o mundo espiritual, não é real, que as pessoas, algumas delas, pensam que o mundo espiritual, logo após o desencarne, quando a pessoa morre no físico, ela vai tocar harpa como anjinho nas nuvens. Não existe isso, gente. Tudo é evolução e tudo é criação do fluido cósmico. Criação de Deus a partir do fluido cósmico, criação da própria mente, do próprio pensamento do espírito a partir do fluido cósmico, como co-criadores que somos. E a importância de mantermos pensamentos positivos, porque a negatividade no pensamento, gente, ela atrai coisas ruins, como nós vimos aqui. Estudem, meus amados, estudem o livro Gênesis. Especialmente, meus queridos, leiam o livro dos Espíritos e leiam o capítulo 14 completo da Gênese, ok? Não há como vocês darem desculpa, gente, porque se vocês, meus amados, não podem comprar os livros, que são bem baratos, vocês podem, meus queridos, baixar através do link da FEB que eu sempre deixo nos nossos estudos do ESD e tenho deixado também aqui nos nossos estudos da obra de André Luiz. Baixem as obras básicas e leiam o capítulo 14 completo da Gênese, ok? Vejam lá, com bastante carinho, com bastante atenção, para que vocês possam entender sobre o fluido cósmico que circunda tudo, que faz parte de tudo, que tudo é feito do fluido cósmico, ok? Então, voltando para o nosso livro aqui, não é? André Luiz nos dizia: Lísias, o companheiro amável de todos os dias, não regateava explicações. A morte do corpo não conduz o homem a situações miraculosas, dizia. Olha o que Lísias vai dizendo para ele. Então é o que nós estamos falando aqui. Nós não vamos virar anjinhos porque nós desencarnamos aqui na Terra. Nós vamos levar tudo que nós somos lá para o outro lado. Por isso é importante a gente evoluir aqui, gente. Estudar aqui, conhecer aqui. Para que quando a gente chegue lá do outro lado, a gente chegue mais bem preparado para não cair em dificuldades e lutas que nosso querido André Luiz vem nos contar como foi a chegada dele no mundo espiritual, para que nós não tenhamos que passar por isso. Lembram lá que ele nos diz que é melhor que a gente não passe por isso, que a gente se prepare aqui? Então Lísias está dizendo para ele aqui, ó, a morte do corpo não conduz o homem a situações miraculosas. Continuando, ele diz o seguinte: todo o processo evolutivo implica gradação. É gradativo, gente. Não acontece da noite para o dia. Quando nós estamos aqui na Terra, vai levar muitos anos de estudo. Então, meus queridos, há que se ter muita dedicação. Não se pode desistir no primeiro percalço, na primeira dificuldade. Nós temos que nos auto-enfrentarmos. Temos que buscar a nossa melhoria moral todos os dias. E isso requer tempo, requer gradação. Não acontece da noite para o dia. E Lísias continua: há regiões múltiplas para os desencarnados, como existem planos inúmeros e surpreendentes para as criaturas envolvidas de carne terrestre. Almas e sentimentos, formas e coisas obedecem a princípios de desenvolvimento natural e hierarquia justa. Ou seja, gente, nada acontece da noite para o dia. E as hierarquias são para serem obedecidas, porque os nossos irmãos espirituais mais elevados sabem mais do que nós e eles nos estimulam. E a gente precisa dar ouvidos àquilo que é bom e proveitoso, como, por exemplo, esses estudos que nós estamos tendo aqui sobre a obra de André Luiz. Prosseguindo, preocupava-me, todavia, permanecer ali num parque de saúde. Havia muitas semanas, sem a visita sequer de um conhecido do mundo. Afinal, não fora eu a única pessoa do meu círculo a decifrar o enigma da sepultura.
Meus pais me haviam antecipado na jornada. Amigos vários, noutro tempo, me haviam precedido. Por que então não apareciam naquele quarto de enfermidade espiritual para conforto do meu coração dolorido? Bastariam alguns momentos de consolação. Um dia não pude conter-me e perguntei ao solícito visitador: Meu caro Lísias, acha possível aqui o encontro com aqueles que nos antecederam na morte do corpo físico? Como não? Pensa que está esquecido? Sim, porque não me visitam. Na terra sempre contei com a abnegação maternal. Minha mãe, entretanto, até agora não deu sinal de vida. Meu pai, igualmente, fez a grande viagem 3 anos antes do meu trespasse. Pois note, esclareceu Lísias, sua mãe o tem ajudado dia e noite desde a crise que antecipou sua vinda. Quando se acamou para abandonar o casulo terrestre, duplicou-se o interesse maternal a seu respeito. Talvez não saiba ainda que sua permanência nas esferas inferiores durou mais de 8 anos consecutivos. Ela jamais desanimou, intercedeu muitas vezes em nosso lar a seu favor. Rogou aos bons ofícios de Clarencio, que começou a visitá-lo frequentemente, até que o médico da terra, vaidoso, se afastasse um tanto, a fim de surgir o Filho dos Céus. Compreendeu? Eu tinha os olhos úmidos, ignorava o número de anos que me distanciavam da gleba terrestre. Desejei conhecer os processos de proteção imperceptível, mas não consegui. Minhas cordas vocais estavam entorpecidas com o nó de lágrimas represadas no coração. Olha só, gente, o que Lísias vai falando para ele ali. Que ele não está abandonado, porque André Luiz achava que, por exemplo, como o pai e a mãe tinham vindo antes para o mundo espiritual, como muitos amigos tinham partido antes dele e não o visitavam, ele estava abandonado. Ele achava que essas pessoas que tinham vindo antes para o mundo espiritual deveriam estar ali, acolhendo ele, auxiliando ele para que ele pudesse as ver. Mas Lísias fala para ele aqui que ele esteve 8 anos, lembra que lá no início eu falei para vocês que ele esteve 8 anos nas regiões umbralinas. E aí, durante todo esse tempo e mesmo antes, quando ele adoeceu na terra, a mãe dele já estava intercedendo por ele. E aí lembra que Clarencio disse a ele que por intercessão de corações amorosos ele tinha ido até ele, que por isso ele estava ali? Então, esse coração amoroso era a mãe de André Luiz, que intercedia noite e dia por ele. Ele não estava sozinho, ele não estava abandonado, ele apenas ainda não tinha recebido fisicamente, naquele ambiente espiritual, a visita da mãezinha. Mas ele estava assistido o tempo todo por amigos queridos espirituais e por sua mãezinha, que intercedia por ele durante todo o tempo, desde a sua doença, em todo o seu tempo de 8 anos de permanência na região umbralina, e continuava sempre intercedendo por ele com amor, o amor de uma mãe, o amor atencioso de quem muito quer bem, assim como a sua mãezinha o queria bem. Prosseguindo aqui a nossa leitura, diz o seguinte: no dia em que você orou com tanta alma, prosseguiu o enfermeiro visitador, quando compreendeu que tudo no universo pertence ao Pai Sublime, seu pranto era diferente. Não sabe que há chuvas que destroem e chuvas que criam? Lágrimas há também assim. É lógico que o Senhor não espere por nossas rogativas para nos amar. No entanto, é indispensável nos colocarmos em determinada posição receptiva, a fim de compreender-lhe a infinita bondade. Um espelho enfuscado não reflete a luz. Desse modo, o Pai não precisa de nossas penitências, mas convenhamos que as penitências prestam ótimos serviços a nós mesmos. Entendeu? Clarencio não teve dificuldade em localizá-lo, atendendo aos apelos
de sua carinhosa genitora na terra. Você, porém, demorou muito a encontrar Clarencio. E quando sua mãezinha soube que o filho havia rasgado os véus escuros com o auxílio da oração, chorou de alegria, segundo me contaram. Olha só, gente, que coisa mais linda, não é? Lísias está explicando aqui a ele que naquele momento lá, lembram? Quando ele fez aquela oração sentida, que ele verdadeiramente se entregou a Deus, que ele reconheceu que Deus era o Pai Criador de todas as coisas e que ele chorou lágrimas sentidas, amorosas e de compreensão de que ele era um filho da criação. Então Deus agiu na sua situação e ele pôde ver Clarencio, e Clarencio há muito tempo já o tinha encontrado, mas ele não conseguia enxergar Clarencio, porque nunca, enquanto ele esteve ali os 8 anos, ele nunca elevou uma única oração, e quando ele fez com sentimento, ele foi atendido instantaneamente. Olha o poder da nossa prece, gente. Olha o poder da nossa prece. Quando nós fazemos com sinceridade, nós somos atendidos instantaneamente, nós não ficamos sem socorro. E aqui Lísias fala ainda, André Luiz, que Deus não precisa, não é? Que a gente se quebrante para que Ele haja sobre nós, mas que quando nós nos quebrantamos, isso faz bem para nós, porque nós conseguimos nos abrir, porque Deus nunca nos deixa, mas nós, com as nossas debilidades, com as nossas deficiências, nós nos afastamos do poder divino. Então, quando nós nos quebrantamos, nós nos aproximamos e aí fica mais fácil a ação dos amigos espirituais. Depende de nós, queridos, nos abrirmos. E aí Lísias conclui ali dizendo para ele que quando ele fez essa oração pedindo auxílio, a mãezinha dele chorou de alegria, porque viu que ele estava começando a se aproximar do poder divino. Prosseguindo então aqui a nossa leitura, diz o seguinte: E onde está minha mãe? Exclamei por fim. Se me é permitido, quero vê-la, abraçá-la, ajoelhar-me a seus pés. Não vive em nosso lar, esclareceu Lísias. Habita esferas mais altas, onde trabalha não somente por você. Observando meu desapontamento, acrescentou fraterno. Virá vê-lo, por certo, antes mesmo do que pensamos. Quando alguém deseja algo ardentemente, já se encontra a caminho da realização. Tem você, nesse particular, a lição do próprio caso. Anos a fio rolou como pluma, albergando o medo, as tristezas e desilusões. Mas quando mentalizou firmemente a necessidade de receber o auxílio divino, dilatou o padrão vibratório da mente e alcançou a visão e o socorro. Olha isso, gente, que coisa mais linda, não é? Então é o que nós falávamos há pouco aqui. Quando ele dilatou a sua mente, quando ele se aproximou do divino, quando ele orou sinceramente, quando ele mentalizou firmemente que ele desejava sair daquele ambiente pérfido, que ele precisava de auxílio, ele reconheceu o poder de Deus, ele foi atendido, porque ele dilatou o padrão vibratório da mente e alcançou a visão e o socorro. E aí, aqui nos diz Lísias, não é mesmo? Lísias vai falando para ele que a mãezinha de André Luiz não vive ali na colônia Nosso Lar. Ela vive numa esfera ainda um pouco mais alta. Ela vive numa esfera de vibração mais elevada, de onde ela cuida de André Luiz e de outros amados também. Então, a mãe de André Luiz é um espírito mais elevado, que está sempre elevando amor, enviando amor ao filho e a todos aqueles que ela ama, que nós vamos reconhecer aqui ao longo da história contada por André Luiz. Então, ela é um espírito mais elevado. Prosseguindo a leitura, olhos brilhantes, encorajado pelo esclarecimento recebido, exclamei resoluto.
Desejarei então com todas as minhas forças. Ela virá, ela virá. Olha o entusiasmo que ele ganhou aqui, né, gente? Com essa explicação que Lísias lhe deu, que quando nós desejamos com firmeza, ardentemente, aquilo que nós desejamos já se encontra a caminho da realização, porque é a força do nosso pensamento. Lembra lá que nós vimos, nesse breve estudo aqui que nós pincelamos? Então, ele diz aqui, desejarei com todas as minhas forças e ela virá, ela virá. Ele está mentalizando que a mãezinha vai chegar logo. Então, continua a leitura, dizendo assim, Lísia sorriu com inteligência e, como quem previne generoso, afirmou ao despedir-se. Convém não esquecer, contudo, que a realização nobre exige 3 requisitos fundamentais, a saber, primeiro, desejar. Segundo, saber desejar. E terceiro, merecer, ou por outros termos, vontade ativa, trabalho persistente e merecimento justo. Olha só que lindo, gente. Olha que importante, que interessante essa explicação de Lísias aqui. Vou reler para nós ficarmos com isso bem fixo na nossa mente, para a gente aprender para nós também. Porque lembra, nós estamos aqui estudando não só para ver a vida de André Luiz, nós estamos aqui estudando para trazer isso para as nossas vidas. Então vamos lá. Lísias diz o seguinte, convém não esquecer, contudo, que a realização nobre exige 3 requisitos fundamentais. Quais são eles? Primeiro, desejar. Segundo, saber desejar. E terceiro, merecer. Então, não é de qualquer jeito, tá, gente? Tem esses 3 requisitos. E aí, Lísias diz o seguinte, ou por outros termos, vontade ativa, trabalho persistente e merecimento justo. Tá vendo, gente? A gente tem que se esforçar também, não é? Porque quando André Luiz lá fez a sua oração, ele se esforçou, ele botou vontade ativa, ele fez um trabalho persistente, ele não desistiu da oração, ele continuou orando, porque ele dizia lá para nós que ele não sabe por quantas horas ele ficou orando. Talvez ele tenha ficado orando dias e dias, gente. A gente não sabe porque ele não soube precisar isso. Mas ele persistiu, então ele fez um trabalho persistente. E aí ele teve um merecimento justo, porque ele se esforçou, não é? Olha só, são lições que a gente precisa aprender. E continuando então a leitura, o visitador ganhou a porta de saída sorridente, enquanto eu me detive silencioso a meditar no extenso programa formulado em tão poucas palavras. Olha que lindo, gente. Essa é a conclusão desse capítulo. Que capítulo maravilhoso que nos leva a profundos estudos, não é mesmo? Que a gente possa assimilar, gente, que a gente possa ouvir novamente, estudar aqui o que eu falei para vocês, né? Lá na Gênesis, no capítulo 14, prestar atenção no que foi dito aqui, buscar da espiritualidade maior que vai intuindo você. Escute de novo esse vídeo quantas vezes preciso for e dedique-se aos estudos. Lembre, vontade ativa, trabalho persistente e merecimento justo. Ok, meus queridos? Sendo assim, então, antes de nós encerrarmos o nosso estudo de hoje, os convido para que estejam aqui comigo todas as segundas-feiras, às 19 horas, quando nós temos a partilha do ESG, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, todas as quartas-feiras, às 21 horas, para que nós possamos fazer juntos o Evangelho no Lar, todas as quintas-feiras, às 18h30, para que nós possamos fazer o nosso estudo das obras de André Luiz sobre a vida no mundo espiritual, e todas as sextas-feiras, às 18 horas, para que juntos nós possamos receber os fluidos do passe no momento do passe, aqui no canal Universo da Mulher.
Desejo, meus amados, que nosso amado Senhor Jesus Cristo, Maria Santíssima, nossa Mãe querida, Mãe de toda a humanidade, e os nossos venerandos e queridos benfeitores estejam sempre conosco, nos impulsionando ao crescimento, e que nós façamos a nossa parte com boa vontade, com vontade ativa, com trabalho persistente, para que tenhamos o merecimento justo. E que assim seja e assim se faça. Com muita gratidão, vou encerrando a nossa aula de hoje. Que este estudo possa ser muito proveitoso às nossas vidas, para a nossa evolução eterna. Um beijo no coração e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, pessoas lindas. Que a paz esteja sempre conosco.